Deus queria que aquele povo alcançasse, né, grandes, extraordinários milagres. Ou seja, a unção que ele recebeu do Senhor foi uma unção para ele poder ter aquele espírito de ousadia, de enfrentar realmente os inimigos. E quando existe alguém que está à frente com esse espírito de determinação, com certeza o povo vai acompanhar, né? Agora, se o que está à frente, ele tiver acovardado, né, como os anciões não tinham, eles não tinham, então eles ali já estavam se entregando, olha, nos esses 7 dias, porque eles já estavam entregues. Quando veio Saul, que tinha a capacidade, a unção de Deus, e eles viram aquele espírito de determinação, olha, eu estarei adiante de vocês, ele já colocou ali, vamos vencer. Todos ali se animaram, e sim, não, vamos embora, vamos. É algo extraordinário que Deus faz, né? Com a vida do ser humano. Quando uma pessoa que está à frente, ela realmente tem aquele espírito de ousadia, de determinação, de crer na vitória, de que Deus é com ela. Mais um podcast começando, que bom que você está aqui com a gente mais uma vez. Se você nos acompanha pela TV ou pelo nosso canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Que bom que você está aqui para a gente poder aprender mais da palavra que é viva, da palavra que é eficaz. Já prepare a sua Bíblia Sagrada e deixe aberta em 1 Samuel capítulo 11. Você fez a leitura prévia que eu sempre falo aqui? É muito importante. Se você não fez, fica tranquilo, a gente vai estudar juntos esse capítulo hoje. E é claro que eu não estou sozinha para poder participar desse estudo maravilhoso da Palavra de Deus. Começo apresentando aqui os meus amigos e começo com as damas. Pastora Sandra, seja muito bem-vinda ao podcast bíblico mais uma vez. Obrigada, Júlia. Olha, quero dizer que é um prazer imenso estar aqui com vocês para poder compartilhar um pouco da Palavra de Deus, né? É sempre bom, porque além do Espírito de Deus nos usar para ensinar, para poder, né, destrinchar da Bíblia Sagrada para os nossos amigos, a gente também compartilhar um com o outro, aprendendo, né? É maravilhoso. É claro que você vai apresentar, ainda mais com a presença aqui, né? Que está do meu lado, a felicidade é maior ainda. É, sim. Eu vou apresentar para você de casa. A pastora Sandra aqui trouxe ninguém mais, ninguém menos, né? Que o próximo convidado é o esposo dela. Olha só, pastor Heleno, seja muito bem-vindo, pastor. E fala para mim a emoção de estar ao lado da esposa. É extraordinário, porque hoje, justamente, nós completamos 20 anos de casados, nessa data. Ah, que maravilha! Então, é tudo planejado por Deus mesmo, né? Não, e já aproveita então e dá uma dica pra gente, o casal, uma dica a cada um, de como sustentar o casamento, 20 anos de casado, qual que é o segredo? Vou começar com o senhor agora, vai, pastor Helena, o segredo do casamento, 20 anos de casados. É perdoar, ter paciência, e perseverança e olhar para Jesus, né? Ele é perfeito, duas pessoas diferentes, olhando para Jesus, se entende. Exato, perfeito. E a senhora, pastora Sandra, o segredo dos 20 anos de casamento? Olha, uma vez eu recebi uma promessa de Deus que nós devemos olhar firmemente para o autor e o consumador da fé, que é Cristo Jesus. Quando a gente consegue olhar para Cristo, a gente consegue entender, a gente consegue compreender, a gente consegue perdoar e a gente consegue desfrutar do melhor que a terra tem, né? Então, para mim, assim, tem sido uma experiência boa. Quanto mais o vinho, ele vai ficando mais velho, né? Melhor fica. E eu tenho isso dentro do meu coração. Os primeiros anos, né, amor, foram fáceis? Não. Tivemos dificuldades, enfrentamos obstáculos, barreiras, até porque o que o pastor Heleno mesmo falou. Duas pessoas diferentes, costumes diferentes, criações diferentes, e tomamos a decisão de nos unir. Então, quer dizer, quanto mais os anos vão passando, a gente vai se conhecendo mais, vai se entendendo mais. Só no olhar, um já compreende o outro, já entende o outro, sabe quando um tem que se calar, quando tem que ouvir. Então, é desse jeito. Tem sido maravilhoso. Não, e assim, em qualquer relacionamento, seja uma amizade, seja pai e filho, mãe e filho, são pessoas imperfeitas, não é verdade? Sim, São pessoas que verdade. são falhas. Então, uma oração que você pode fazer a Deus é:
Jesus, Senhor, Deus, me ajuda a enxergar essa pessoa como o Senhor enxerga ela. Não é verdade? É desse jeito. Eu quero enxergar o melhor dela assim como o Senhor enxerga. Então, é isso, para qualquer relacionamento. São pessoas imperfeitas, mas que olhando para o Senhor, como o pastor Heleno trouxe aqui, que ele é o nosso gabarito, ele é o nosso maior exemplo. Aí a gente consegue amar o nosso próximo. E é isso, depois de conselhos amorosos aqui, pareceu até o Somos Um, que é um outro programa aqui do CJC. Mas vamos agora falar da palavra, que também tem muitos conselhos preciosos para nós. E eu vou pedir a bênção hoje para o pastor Heleno, apresentando esse programa a Deus e convidando o Espírito Santo. Pode ser, pastor? Sim. Amém. Querido Deus, amado Pai, graças te damos, ó Deus, pelas infinitas maravilhas que o Senhor tem realizado na vida daquela pessoa, meu Pai, que guarda a tua palavra. Como está escrito em Apocalipse 3:10, guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei no dia da tentação que virá sobre toda a terra. Pai, a palavra do Senhor é maravilhosa e somos gratos ao Senhor por nós termos acesso e também levar, meu Pai, ó Deus, essa maravilhosa notícia do Evangelho a toda criatura, Senhor Deus. Que a presença do Senhor, meu Pai, continue, ó Deus, abundantemente em nosso meio, para louvor e glória do santo nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, graças a Deus. Obrigada, pastor Heleno. E agora sim, depois de conselhos da vida amorosa, de vida de relacionamento que a gente tem que aprender, a Bíblia também tem vários conselhos preciosos nesse capítulo de hoje. 1 Samuel, capítulo 11, a gente começa no versículo 1. Aliás, eu vou ler com vocês desde o versículo 1 até o versículo 4, que nos diz assim: Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes Gileade, e disseram todos os homens de Jabes a Naás: Faze aliança conosco e te serviremos. Eles queriam um acordo de paz ali, né? Porém, Naás, amonita, lhes disse: Com esta condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: Deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então sairemos a ti. E vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram estas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. Aqui nós vemos um amonita, um inimigo do povo de Deus, estava ali afrontando o povo de Israel, e o povo, ele estava ali meio desesperado, foram até pedir uma aliança para este amonita, para Naás. E aí ele propõe um acordo que tinha ali um fundo de humilhação. Ele queria humilhar o povo de Deus. E pastora Sandra, a gente pode perceber que é até uma figura do próprio inimigo, do próprio diabo. Ele nunca vai propor algo que não venha ali com uma humilhação. Ele vai sempre querer ter esse fim, humilhar a pessoa, colocar ela, porque eu até pesquisando vi que o olho direito deixava eles com uma incapacidade até militar, porque os soldados sem o olho direito não conseguiam manejar muito bem ali o escudo e não tinham a visão correta de profundidade. Então a gente vê que era de fato para deixar eles incapacitados, humilhados. Então o inimigo tem essa intenção para com as pessoas, que é humilhar de fato. Humilhar e fragilizar, né? Porque automaticamente a pessoa, ela fragilizada, quando ela tem a sua vida fragilizada, ela fica com medo, impossibilitada, às vezes põe sempre o será que vamos conseguir? Então, quer dizer, é uma coisa que é estratégia do diabo. A Bíblia diz que ele veio senão para matar, roubar, destruir, e ele vem com esse objetivo de querer fragilizar a pessoa que tem a força maior, né? Que no caso é de Deus, tem uma promessa sobre a vida desse povo, mas o diabo ele tenta colocar fragilidade na vida da pessoa para torná-la incapaz. Exatamente, e é muito forte isso, porque quantos acordos que você já não tem aceitado, permitido, em quantas áreas que na sua vida Naás já está dominando, já deixou você desonrado, desmoralizado.
Isso é muito forte. Pastor Heleno, quando olhamos para esse texto, a gente vê que não podemos aceitar esses acordos, mas de fato agir como mais à frente veremos. Saul, que foi ousado, que chamou o desafio para si, foi lá e juntamente com alguns homens derrotou Naás. Então a gente vê que a estratégia é muito forte, quer deixar a pessoa desonrada, humilhada, desarmada, quer deixar a pessoa de fato no chão, né, pastor? Como a pastora falou, é para roubar, para matar e para destruir. É a ausência do amor, né? A maldade, a perversidade. A pessoa não quer ver o outro lado com vantagem, né? E a gente também pode analisar também o grande cuidado de Deus, porque os anciões eles não tinham certeza que alguém ia livrar, ó, dá-nos 7 dias para ver se alguém pode nos livrar. E Deus preparando tudo já derramando óleo sobre o Saul, e ali o Espírito do Senhor se apossando de Saul, e essa coragem para enfrentar o mal. Exato, e essa mesma coragem que nós precisamos ter, essa mesma ousadia de não se curvar diante desses acordos que vêm para desmoralizar, para te desonrar, para humilhar, assim como quando o diabo vai colocar algo na saúde, algo na família, é para deixar a pessoa de fato desonrada, humilhada, mas não, se levante, seja como Saul, assim como o pastor Heleno trouxe, Saul estava ali ungido, o óleo foi estava derramado sobre ele, então ele tinha a capacidade para isso. Então a gente vê aqui que ele não aceita esse acordo de paz. Aí no versículo 5, e eis que Saul vinha do campo atrás dos bois e disse Saul, que tem o povo, está chorando, né? Aí ele fala, e contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul e ouvindo estas palavras, acendeu-se em grande maneira a sua ira, e tomou um par de bois e cortou-o em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel, pelas mãos dos mensageiros, dizendo, qualquer que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Nós vemos aqui, muito forte, a reação de Saul, cheio do Espírito de Deus. Nós vemos que essa indignação dele era uma indignação santa. Nós vemos, pastora Sandra, que ele estava ali estava revoltado, mas de uma forma positiva, ou seja, buscando até a justiça de Deus, estava ali defendendo o povo de Deus. Isso é muito forte, porque enquanto nós não nos iramos, não nos indignamos contra aquela situação que o mal está impondo sobre as nossas vidas, nada acontece, é só choro, é só lamentação. Mas quando a pessoa, ela se revolta contra o problema, quando ela está cheia do Espírito de Deus, aí a mudança acontece. Acontece quando há determinação. Né? Ou seja, ele viu que o povo ele estava ali indefeso, fragilizado, onde falou, não, eu tenho a unção. Né? Ele tinha já recebido a unção, ou seja, ele já tinha recebido o melhor de Deus, a palavra de que ele estava capacitado para poder cuidar daquele povo. Então ele foi com poder, autoridade, espírito de ousadia e foi lá para derrotar realmente os inimigos. Exato, ele foi na força de Deus, não na força do braço dele. E nós vemos que isso já era também o Espírito ativando ele, colocando ele mais direcionado à sua vocação. Tanto que o povo, nós vamos ver no final, estou dando vários spoilers aqui do próprio capítulo, mas a gente vai ver que o povo aceita ele como rei. Ou seja, isso veio também para provar a valentia, a ousadia, não só dele como homem, né? Mas que de fato Deus estava com ele e estava dando vitória. Então, pastor Heleno, a gente vê aqui que Saul estava cheio do Espírito de Deus, indignado contra o problema, e essa crise serviu para apontar ele para a sua vocação também, né? Com certeza, ele receber ali a aprovação por essa atitude, essa diferença, né? Há uma diferença de quem serve a Deus. Então, quando essa oportunidade aparece, o povo ele vê um livrador, né? Uma pessoa que vai lutar em favor para combater, né? Para tirar aquela afronta, né? Tirar aquela humilhação, né? Então, a obediência a Deus, dele se colocar na vontade de Deus, isso faz toda a diferença. Exato, e essas crises a gente tem que ter um olhar diferenciado sobre elas. Não encarar como um problema meramente, mas como uma chance, uma oportunidade para Deus revelar a sua glória, seja através de nós, através da vitória
como foi aqui no caso, em 1 Samuel 11, então precisamos encarar com outro olhar, de fato nos revoltar contra aquela situação. Não entenda mal, não é contra a pessoa em si, mas contra a figura, contra o espírito que está por trás, trazendo para nós nos dias de hoje, né? De repente, a sua indignação, você tá com raiva do médico, mas não é o médico em si, mas é aquela situação que o diabo colocou na sua saúde e você se revolta contra ela, é contra o diabo, é contra o espírito maligno que está dominando, mas que não vai mais encontrar lugar, que vai, essa afronta, essa carta de afronta vai ser rasgada. Então, mas isso depende também da sua posição, de você de fato se colocar de pé e pronto para poder guerrear e aniquilar aquela situação. Então, uma indignação santa, né? Uma revolta contra aquele problema, onde o Espírito Santo vai te capacitar para você resolver, não as suas forças, mas de fato ter a vitória sobre aquela situação. Aí as mensagens, né, os mensageiros foram até Israel, essa mensagem chegou até os ouvidos de Saul, e ali vários homens, aliás, voltando, né, Saul tem ali tem a ação de dividir aquele boi em várias partes e mandar para Israel. Então, não só para Israel chegou aquela mensagem de afronta de Naás, mas também chegou a mensagem de que Saul estava pronto para poder guerrear. E essa mensagem se espalhou sobre Israel, vários homens se reuniram, houve uma grande comoção entre eles e o povo se ajuntou para lutar. Pastora Sandra, aqui a gente vê a necessidade de grandes líderes, porque se não fosse Saul, o povo estaria entregue, o povo iria ter o seu olho direito arrancado. Então nós vemos a necessidade de pessoas que de fato, pelo Espírito de Deus, vão à frente, assumem para si aquela responsabilidade, e Saul foi um grande exemplo aqui. Foi um grande exemplo, sim, porque primeiro que, como eu falei no início, ele recebeu a unção, ele recebeu a provisão de Deus. Ou seja, através do profeta, foi dada a ele que ele teria a vitória. Ele teria a vitória por quê? Porque Deus, ele era com aquele povo. Deus queria que aquele povo alcançasse, né, grandes, extraordinários milagres. Ou seja, a unção que ele recebeu do Senhor foi uma unção para ele poder ter aquele espírito de ousadia, de enfrentar realmente os inimigos. E quando existe alguém que está à frente com esse espírito de determinação, com certeza o povo vai acompanhar, né? Agora, se o que está à frente, ele tiver acovardado, né? Como os anciões não tinham, eles não tinham, então eles ali já estavam se entregando, olha, nos esses 7 dias, porque eles já estavam entregues. Quando veio Saul, que tinha a capacidade, a unção de Deus, e eles viram aquele espírito de determinação, olha, eu estarei adiante de vocês, ele já colocou ali, vamos vencer. Todos ali se animaram, e sim, não, vamos embora, vamos. É algo extraordinário que Deus faz, né? Com a vida do ser humano. Quando uma pessoa que está à frente, ela realmente tem aquele espírito de ousadia, de determinação, de crer na vitória, de que Deus é com ela. Exatamente. De repente, você é o Saul da sua casa, o Saul da sua família, não sei. Mas, de repente, Deus já está te incomodando, já está te chamando, está no meio de uma crise, mas você está olhando agora como uma oportunidade para Deus se manifestar, e você vai ser esse Saul que vai guerrear pela sua casa. Pastor Helena, é muito forte quando a gente olha para esse texto e vê que ele era a coluna espiritual ali, a coluna de guerra para sustentar e defender toda Israel. De fato, ele já sendo ali, já se comportando como um rei, né? O povo até vai aceitá-lo melhor após esse grande feito. Mas nós vemos que, de repente, essa pessoa que está nos assistindo agora é a única pessoa da casa dela. É a única pessoa que está se revoltando. Todo mundo já aceitou, mas ela precisa se manter firme, né, pastor? Com certeza, porque ele tomando essa atitude, ele passa essa esperança, né? Então, essa unção que faz toda... Até no Novo Testamento mesmo revela, em Hebreus 1:9, que por amar a justiça, aborrecer a iniquidade, o teu Deus te ungirá com óleo mais que teus companheiros. Então, essa revolta de tirar essa humilhação, essa vergonha, né? A estratégia perfeita de Deus, né? Porque foi Deus que orientou, derramou esse óleo sobre o Saul para ter essa atitude e ali levar o povo a uma esperança de vitória.
Exatamente. Então, de repente, na sua casa já tem algum decreto sobre vocês. De repente, é na sua família onde tem a fama de que nenhum casamento deu certo, que todo mundo é divorciado, é separado. Não, seja o Saul, seja o diferente, seja aquele que vai tirar essa afronta, que vai abrir as portas para algo novo. De repente, é uma afronta na saúde, no corpo, não sei, é algo no emocional, não sei que tipo de afronta que tem sobre você, sobre a sua casa, mas que o Espírito Santo possa te incomodar, te revoltar, para você se voltar contra essa situação e vencê-la, e tirar essa afronta sobre você, sobre a sua casa, porque é isso que Deus tem para nós, é vitória, é vida em abundância. Do versículo 8 ao 11, a gente vê o exército vindo, aliás, Saul enfrentando esse grande exército dos filisteus. Aí no versículo 12 é interessante que diz: então disse o povo a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre vós? Dai cá aqueles homens e os mataremos. Porque em capítulos anteriores nós vimos que teve pessoas que julgaram, falaram, mas esse que vai ser o primeiro rei? Desprezaram, não acreditaram que ele tinha capacidade para isso. De repente, não humanamente falando, mas Deus o capacitou e aquele provou isso. Então, houve uma aceitação pública. Mas, porém, Saul disse-lhe, respondeu a Samuel, falou assim: hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um livramento em Israel. E disse Samuel ao povo: vinde, vamos nós a Gilgal, e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, e levantaram ali rei a Saul, perante o Senhor em Gilgal, e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor, e Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Pastora Sandra, aqui a gente vê agora o povo aceitando a Saul como rei, reconhecendo a coragem, a ousadia, vendo que ele tinha capacidade em Deus para poder enfrentar qualquer exército que porventura viesse contra Israel. Ele provou isso. Então, de fato, as pessoas ao redor vão reconhecer que Deus está com aquela pessoa, vão poder observar e ver que, de fato, ela não está sozinha, tem algo muito maior com ela. Olha, na Bíblia Sagrada, Júlia, ela sempre vem nos revelando de que Deus ele sempre tem o poder de capacitar os incapacitados. Sim. E que nenhuma habilidade nunca vai faltar. Ainda que pessoas, né, como olharam para Saul, estejam até mesmo olhando para a sua vida, que está aí nos assistindo, e não vê em você capacidade. Quando nós temos o Espírito de Deus, sabe, a gente recebe realmente essa capacidade de enfrentar o inimigo, de enfrentar as adversidades, as lutas que se levantam, não importa qual seja. Ainda que o inimigo ele esteja ali afrontando como afrontou, né? Como afrontou, que ia derrotar, ia fazer, ia acontecer, não pôde fazer, porque Deus já tinha capacitado a Saul, já tinha ungido a Saul, e quando Saul recebeu essa unção, Saul recebeu essas ferramentas, recebeu essas armas espirituais. A gente vê que não vinha dele. Eu li no 10, né? No capítulo 10, quando Saul, antes dele ser ungido, o espírito que estava sobre ele era um espírito tímido, era um espírito de covardia se escondendo. Ou seja, e aqui a gente vê ele indo, ele enfrentando, ele conduzindo ao povo, encorajando ao povo. A gente vê realmente o poder de Deus, né? Agindo ali na vida já daquele reinado, porque ele ainda estava ouvindo a Deus. Ouvindo, obedecendo, não é? E é muito forte isso, porque a gente vê a postura que ele teve. De repente, poderia se vingar. Ele estava numa posição de autoridade, de poder. Ele poderia virar para aqueles que o rejeitaram e querer matar a todos mesmo. Mas, pastor Helena, a gente vê que a postura é totalmente diferente. Uma humildade, uma maturidade que a gente não sei se podemos dizer que foi por experiência, porque ainda era muito novo, né? Ainda não tinha tido muitas experiências como rei, e essa foi a primeira vez, né, que ele venceu ali, foi usado por Deus e derrotou o Naás. Mas a gente vê que o Espírito também deu essa maturidade para ele, de encarar a situação com outro olhar, não é? Sim, ele fez uma escolha certa, né? De não se vingar, de não causar ali aquela perversidade, porque o ser humano, ele, nas escolhas que faz,
de querer achar que sabe, porque o único que sabe tudo é o nosso Deus onisciente. Então, mesmo também o Saul, quando viu o Davi, quando foi enfrentar um incircunciso, não, você não vai, tu é um menino. Então as pessoas, elas acham que sabe uma coisa que só Deus pode saber. Então aqueles que não acreditaram que o rei Saul poderia trazer aquela vitória, aquele sucesso, então foram pessoas precipitadas. E o Saul acertou por deixar na mão de Deus, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, no início dele, começou a acertar. Aí a história vai mostrando que ele não permaneceu, né? Naquele primeiro amor de perdoar, Sim. de não deixar aquelas ofensas, críticas entrar no coração dele, né? Provérbios 4 diz que sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que processa da vida. Então, ele, no início dele, já estava tomando decisões corretas. Exato, exato. Então a gente percebe essa maturidade de Saul, esse discernimento. E só para fazer um resumão para você, eu anotei 5 tópicos sobre esse capítulo. Então a gente vê que a ameaça, ela revela a verdadeira intenção do inimigo. A gente viu isso em Naás. Ele não quer apenas incomodar, ele quer de fato humilhar. Nós vimos que a crise, ela desperta a vocação de Saul. E assim também conosco. A gente vai descobrir o nosso chamado no meio da rotina, no meio dos desafios, das dificuldades. Vemos também que o Espírito vai gerar coragem. Não é um conforto, uma comodidade, conformidade, mas de fato uma ousadia para enfrentar. Vimos que a união do povo também produz milagres, que todos se juntaram para enfrentar o mal. Então Israel responde junto ao desafio. E quinto, vimos que as vitórias vão confirmar ali os destinos, ou seja, Saul teve ali o seu reinado confirmado. Mas cenas dos próximos capítulos a gente vai ver uma outra história sendo contada, tá bom? Então fica ligadinho aqui no podcast. Mas para a gente poder encerrar, 1 Samuel 11, nós vamos ao comentário do missionário R.R. Soares, que nos diz assim: por meio de sua primeira ação militar, Saul obteve a legitimação de sua liderança e teve oportunidade de se vingar dos que anteriormente desprezaram-no. Todavia, demonstrou nobreza e sensatez ao declarar que aquele não era dia de morte, mas sim de livramento do Senhor para Israel. Naquele momento, o mais importante era oferecer um culto de gratidão ao Altíssimo, como forma de reconhecimento pela vitória alcançada. Samuel convocou o povo para se reunir em Gilgal, e ali o reinado de Saul, mais uma vez, foi confirmado. A palavra de Deus nos ensina que o Altíssimo é o justo juiz. Sendo assim, quando injustiçados, não podemos vingar-nos de nossos ofensores com as nossas mãos, mas sim confiar esse direito ao Senhor. Muito obrigada, missionário, e muito obrigada, pastor Heleno, que Deus te abençoe muitíssimo. Volte sempre aqui ao podcast bíblico e fala pra gente, pastor, o endereço de onde o senhor está, os horários e mídias sociais. Fique à vontade. Agradeço pelo convite, Júlia, toda a produção. E eu estou ministrando a bênção de Deus na Estrada do Pedregoso, número 5, Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. Domingo, 8 da manhã e às 18 horas. Muito obrigada, pastor Heleno, agradeço demais e também agradeço, pastora Sandra, uma alegria te receber sempre aqui no podcast bíblico. Volte sempre, inclusive junto com o esposo, gostei muito dessa dupla, viu? Podem voltar mais vezes. E pastora Sandra, fala pra gente o endereço de onde a senhora está, os horários e mídias sociais, se a senhora quiser, fica à vontade. Júlia, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui sentada com vocês, aprendendo, compartilhando da palavra de Deus. E eu estou ali na nossa igreja Internacional da Graça de Deus em Coelho Neto, que fica a 100 metros da estação do metrô. Fica na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., 9943. Temos culto de segunda a sexta-feira, 9 da manhã às 15, ou então o horário das 19 horas. E no domingo, louvor, adoração, busca ao Espírito Santo, 8 da manhã ou às 18 horas.
Perfeito, obrigada, pastores. Que Deus abençoe muito os senhores e que venha muitos anos de casamento. Amém, em nome de Até que Jesus. Cristo volte, né? Verdade, é. E você aí de casa, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Já passo o dever de casa para vocês. 1 Samuel 12, já faça aquela leitura prévia e volte para o próximo podcast bíblico para a gente continuar estudando mais e mais. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a cada um de vocês. Que Deus os abençoe. Até mais. Gostou desse vídeo? Deus falou com você? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, se te edificou, também será bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar. Compartilha no grupo dos amigos, grupo da família, nas redes sociais, fique à vontade. E falando em mídias sociais, você já conhece o nosso Instagram? O @canal.cjc. Lá a gente sempre coloca bastidores, novidades. É lá que acontecem as votações para os próximos livros que vamos estudar aqui no podcast bíblico. Você não pode ficar de fora, né? Então seja um seguidor do @canal.cjc. E também compartilhe o nosso perfil, tá bom? Te convido a ser um inscrito aqui do canal do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, meu amigo, tá perdendo e muito! Se inscreva no nosso canal do YouTube e ative as notificações para que assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá bom? Muitas bênçãos aqui no canal do YouTube, que Deus te abençoe e já pode seguir aqui para o próximo vídeo. Até mais!